e os subempregos não davam o resultado financeiro necessário para ele pagar as mensalidades da universidade privada. Então ele ficava do lado de fora das duas, né? E não se tinha, então, possibilidade de pensar saídas naquela oportunidade. Então, a discussão que se fazia muito naquela época, e depois ela se ramificou em ações como a nossa mesmo, num primeiro momento, e a Educafro depois, olha, se nós temos necessidade de entrar na universidade pública, temos uma trajetória deficiente, então nós precisamos fazer uma qualificação adicional para que esse jovem possa acessar o espaço do ensino superior público. E disso nasceu muitos cursos preparatórios aos vestibulares, e também essa foi uma ação e uma medida pensada nesse grupo nosso, e que passou pela perspectiva dessa saída para a crise que se precisaria produzir no nosso trabalho. Bom, concomitantemente a isso, foi imaginado 3 aspectos centrais. Olha, nós temos um tema negros que ele tem muita retração por parte dos espaços de debates e decisão, e também de parte dos grandes formadores de opinião e, fundamentalmente, da classe média como um todo e da classe dos bem posicionados. Nós temos uma dificuldade de levar e debater esse tema. E, por outro lado, nós tínhamos também um problema seríssimo, que era a nossa desunião orgânica. Ou seja, os negros, por N motivos, não sentavam-se à mesma mesa, aqueles que estavam embaixo não se comunicavam com os que estavam no meio, os que estavam no meio não se comunicavam com os que estavam em cima. De modo que a sinergia se perdia e nós não conseguimos transformar qualquer das nossas solicitações, das nossas reivindicações, das nossas constatações numa agenda propositiva e em realização objetiva. Bem, então disso nasceu e construiu-se 3 espaços de ação. Qualquer condução nesse tema negro precisaria passar obrigatoriamente por essa perspectiva. Primeiro, de consolidar um espaço de debate e um canal de comunicação com formadores de opinião. E com essa sociedade civil e, fundamentalmente, com os detentores dos equipamentos, das ferramentas de condução política institucional. Por outro lado, era indispensável que nós também fizéssemos coloquemos uma lição de casa. Nós tínhamos que sentar com os nossos representantes e também com os nossos expoentes e também com as demais instituições e tentar criar uma agenda que, se não fosse única, pelo menos tivesse os 3 pontos em comum e desses pontos tivesse uma unicidade de ação e minimamente de pensamento. E o terceiro, que nós precisávamos concomitantemente a isso, debater e discutir, produzir tantas outras reivindicações nos espaços, principalmente de decisões políticas, mas também tentar iniciar um caminho com as próprias pernas. Nós tínhamos que fazer uma atuação de protagonismo onde o negro pudesse também minimamente ter o trato de como produzir, como criar, como reproduzir, como replicar e como apreender esses dados do processo produtivo nesse tema, né? Como é que se faz, mesmo um seminário, como é que se faz uma conferência, como é que se faz isso? Nós tínhamos poucas possibilidades de fazer isso e as ferramentas não eram dominadas. Bem, então, ao final do trabalho, o projeto que foi apresentado na Escola de Sociologia Política era um projeto que trabalhava com essas 3 vertentes e que foi submetido a uma banca que havia na época sobre a sua viabilidade, sobre possibilidade. O projeto, felizmente, foi aprovado à unanimidade, como um bom projeto, e, coincidentemente, por favor, me diz o tempo que eu tenho, coincidentemente, ele acabou por ser analisado e ser aprovado também quando faltavam 6 meses para terminar o curso de Sociologia. Um curso de 4 anos, ia acabar o curso, um bom projeto, e daí? Foi outra vez que o grupo, que inicialmente era de 6 pessoas, transformou-se num grupo de 30, e esse grupo de 30, então, na proximidade do encerramento do curso, o que fazer com o projeto? E aí, dos 30, 18 deles acharam que seria muito importante
fazer com que esse projeto cumprisse os objetivos que estivessem ali delineados, e disso nasceu, então, o que seria a Afrobras. Na verdade, ela nasceu da necessidade de ter um CNPJ, como se diz hoje, né? Nós precisávamos ter um endereço, uma identidade jurídica para desenvolver as atividades que estavam no projeto, e disso, então, nasceu a Afrobras. E a Afrobras, então, uma vez estabelecida, ela partiu primeiramente para essa ação que ela também entendia como importante, que era essa preparação de um cursinho preparatório vestibular. Então, imaginávamos que com isso nós responderíamos adequadamente essa necessidade de preparar jovens para entrar na universidade pública, esse jovem na universidade pública faria uma grande transformação, etc. E começamos com isso de uma forma romântica e romantizada, e aliás foi o romantismo que permitiu chegar até onde chegamos. E essa medida afirmativa era entendida tendo em conta a demanda, pelo menos na cidade de São Paulo naquela época. Nós não tínhamos qualquer trabalho relacionado, nós tínhamos um grupo muito grande de jovens negros que não entravam, como não entram até hoje na USP, em especial, mas também na Unesp, na Unicamp, e nós, premido pela necessidade de ter que apresentar alguma condição nesse tema, achamos então importante começar a primeira das ações com o curso preparatório vestibular. Passados 6 meses, o nosso curso preparatório ao vestibular fez água, porque ele partia do pressuposto que com 6 meses nós teríamos o jovem pronto para entrar na USP. E, ao longo do processo, nós concluímos que nem em 6 anos esse jovem teria capacidade de entrar na USP, porque a trajetória dos jovens negros, mas dos jovens pobres em geral, na escola pública é terrível. Mas nem se pusesse na forma de novo, nós conseguiríamos incluí-lo na USP. E aí imaginamos que seria uma perda de tempo para o nosso objetivo, insistir com aquilo que nós não tínhamos capacidade nem estrutura para insistir. Nós éramos um grupo de 18 abnegados, cada um fazendo a tão propalada vaquinha, né? E paga daqui, paga de lá. Olha, isso daqui não vai funcionar. E aí nós tínhamos 2 opções, ou parava o trabalho ou pensava numa outra saída. E veio então um insight. Olha, por que ao invés de insistirmos com esses jovens que precisam ser preparados para a universidade pública, a gente não insiste com esses que já estão prontos para entrar na privada? Né? E talvez falar com a universidade privada seja muito mais prático, efetivo e objetivo do que falar com a universidade pública. Então, nós mudamos o nosso encaminhamento e fomos falar, então, com as universidades privadas. Olha, esses são os números e você precisa fazer alguma coisa. E disso, a primeira universidade que teve sensibilidade para ouvir e para produzir alguma ação foi a Universidade Metodista de Piracicaba. Talvez até em razão da sua trajetória religiosa e principalmente da sua condição nos Estados Unidos, onde tem bastante universidades metodistas, algumas delas exclusivamente para negros. Então foi possível falar com a metodista topou abrir as primeiras 15 bolsas para jovens negros, e disso começou em São Paulo a primeira das ações afirmativas nas universidades privadas. Seguiu-se a Universidade Metodista de São Paulo, Unisa, depois Unip, enfim. Em algum momento nós estávamos com 850 jovens negros bolsistas em 15 instituições de ensino superior privada na cidade e no estado de São Paulo. E disso daí, então, começou a demandar um trato e uma rotina que poderia ser compreendida como um embrião, então, da Universidade Zumbi dos Palmares, porque nós começamos a ter a expertise de minimamente tratar, pelo menos de uma forma superficial, com esse tema educação superior, mas também precisávamos fazer uma intervenção muito grande com esses alunos, no sentido de fazer a manutenção e fazer também a coordenação em todas essas universidades. Era necessário reunir todos os alunos com frequência para ver nota, ver falta, ver DP, etc, etc e tal. Então, isso daí nos deu a organicidade para trabalhar com esse tema. E depois, em algum momento, nós entendemos que talvez fosse importante, fosse possível dar o salto que nós queríamos, até porque em São Paulo tem um histórico muito importante e muito bonito, que é o histórico da escola Frente Negrina, né? A Frente Negra Brasileira,
grande movimento, uma grande instituição